Então, qual é o objetivo? Para iniciar, como inovar colocando insumos amazônicos na panificação? Como criar produtos únicos com esses insumos? Esse é o nosso principal objetivo. Hoje, e aí o objetivo é justamente essa inovação utilizando insumos amazônicos. E aí a gente para dessa questão de só reproduzir receitas e trazer também a utilização de insumos da sua região. Aqui a gente vai fazer com insumos amazônicos. Eu vou apresentar os ingredientes, né, para vocês e vocês vão anotar. Primeiro, anotem lá, vão ser 450 gramas de farinha de trigo branca, farinha de trigo do supermercado mesmo, tá? Não é uma farinha importada, é uma farinha que você consegue comumente no supermercado. O doce de leite de búfala são 135 gramas. O leite em pó, 50 gramas de leite em pó. O fermento biológico são 5 gramas de fermento biológico. A manteiga são 35 gramas de manteiga. E 2 gramas de sal. E água vai ser mais ou menos 300 gramas de água, ou 300 ml de água. Mas, com detalhe, colocando lentamente, porque às vezes a minha farinha vai absorver um pouco mais, a sua um pouco menos, então tenham cuidado no momento de utilizar a água. 100 gramas de farinha de trigo, 50 gramas de água, 25 gramas de doce de leite, misturei tudo, vai formar uma... E o fermento biológico, desculpa, acho que é por isso que eu não estava entendendo, né? O fermento biológico, eu coloquei 5 gramas do fermento. Então, a receita, ela pede 10 gramas de fermento biológico. 5 eu deixei para a receita e 5 eu coloquei no pré-fermento. 5 eu coloquei no pré-fermento e deixei fermentando por 8 horas. E aí, depois dessas 8 horas, agora eu vou utilizar. Então, a sova, ela vai ser totalmente manual. O pré-fermento ficou fermentando durante 8 horas na geladeira. Eu não deixei fora, que eu fiquei com medo, como a temperatura estava muito alta, Belém está muito quente hoje, eu fiquei com medo dele ficar fraco. E aí eu preferi deixar ele controladinho dentro da geladeira e ele cresceu lindamente também. A farinha. Nessa farinha eu vou misturar todos os ingredientes secos. O sal, o leite em pó, deixa eu dar uma misturadinha aqui, o leite em pó, o fermento biológico, as 5 gramas do fermento biológico seco. Gente, por que eu faço o pré-fermento? Para quebrar um pouco aquele gosto indesejado do fermento. Vocês podem até testar essa receita e fazer direto com o fermento e vocês vão perceber que não fica legal, ele vai ficar com gosto de fermento, e isso é um defeito no pão. E uma coisa que a gente não pode permitir são esses defeitos. Agora, eu vou adicionar o doce de leite, eu vou fazer uma farofinha. Depois, eu vou hidratar com água gelada, mas antes eu vou colocar o ovo. Deixa eu falar só a sequência. Doce de leite, farofinha, ovo, continuo mexendo, água. Por que eu vou colocar primeiro o ovo, primeiro o doce de leite, para depois colocar a água? Porque eu primeiro tenho que sentir como vai ficar a interação dos ingredientes, para depois adicionar água, senão eu posso adicionar água antes, e o doce, ele é meio pastoso, o leite, o ovo também é muito hidratado, e aí se eu deixar isso para colocar depois da água, eu posso perder o ponto da minha massa. Então, o ideal é sempre colocar primeiro esses ingredientes pastosos para depois colocar a água. Aí, olha, gente, só vocês tentarem... É uma farofinha mesmo que fica. Gente, esse doce de leite, vocês não têm ideia do aroma. Nós encomendamos esse doce de leite lá do Marajó. Ele fez uma viagem bem longa, mas chegou e é maravilhoso. Então, olha só as possibilidades. E é um doce de leite que você não encontra com facilidade nas prateleiras aqui em Belém, por exemplo. É o uso dessas matérias-primas, porque já pensou, a pessoa que faz esse doce de leite ter a possibilidade de comercializar para restaurantes, para padarias, o quanto a gente vai estar usando uma matéria-prima de qualidade e ainda possibilitando renda a pessoas que trabalham com esse tipo de produto. Então, olha, gente,
uma farofinha, ó. Agora eu vou colocar o ovo. Agora eu vou hidratar e colocar o pré-fermento. O pré-fermento, ele ajuda... Deixa eu mostrar para vocês a consistência aqui do pré. O pré-fermento, ó, ele fica com essa consistência um pouquinho mais firme. Porque lembra que eu coloquei 100 gramas da farinha e só 50 de água. Então, vou hidratar um pouco, aí eu coloco o pré-fermento. A água tá gelada, viu? Coloquei um pouco, vou hidratar. Já me perguntaram por que eu gosto de trabalhar com pão. Porque a panificação me encantou. Eu falo porque a panificação, ela desafia, ela nos desafia. Gente, eu já dei uma mexida, agora eu vou jogar aqui na bancada. Olha como ainda tá bem. Estou hidratando lentamente, justamente para sentir bem a massa, porque ainda vai entrar o pré-fermento. Eu já vou pôr o pré-fermento agora, para ele já começar a interagir aqui com essa massa. O que esse pré-fermento vai me ajudar aqui nessa massa? O pré-fermento, ele vai me ajudar a tornar os alvéolos mais abertos, porque a fermentação ela já está acontecendo aqui nesse pré-fermento. Vai me ajudar a quebrar esse gosto indesejado do fermento biológico que fica, muitas vezes, naquele pão. Sabe aquele pão que você compra, aquele pão caseiro, que vem com gosto super forte de fermento? Quando você trabalha com pré-fermento, você minimiza a possibilidade desse erro, né? Então, eu acho muito interessante trabalhar com pré-fermento. As minhas receitas, a maioria, eu faço uma fermentação de 8 horas, deixo na geladeira e vou fazer outras coisas. Na hora de eu usar, às vezes eu faço à noite para usar no outro dia de manhã. A panificação, e assim, eu falo por experiência própria, porque tudo que eu aprendi... Deixa eu contar assim, um pouquinho uma situação que eu passei. Quando eu fui estagiar numa panificadora, em 2008, eu não sabia nada de pão. Eu só sabia uma coisa, que eu gostava de comer pão. Mas eu sempre fui muito encantada pelos processos de fermentação. Sempre fui muito encantada. E aí, eu ficava colada no padeiro. Colada mesmo. O que ele fazia, eu ia lá, olhava e tudo. Mas eu não reproduzia as receitas quando chegava em casa, porque tudo que ele fazia era na maceira. Então eu dizia, poxa, eu não tenho maceira, como é que eu vou fazer? Só que com o tempo eu comecei, falei, eu vou ter que meter a cara e fazer. Perdi muita massa, porque o processo manual, ele é diferente do processo mecanizado, mas tem que reproduzir, não adianta. Olha só, gente, a minha massa como ela tá. Ela tá um pouco molezinha, mas não tá tão pegajosa, porque eu ainda não sovei o suficiente para o glúten desenvolver. Quando o glúten desenvolver, ela vai ficar lisa, né? E ela vai ficar mais elástica. Então, eu continuo sovando. Agora, ela vai ficar um pouquinho mais pegajosa, porque eu vou adicionar a manteiga. A manteiga sempre coloca de pouco em pouco. Eu não tenho, eu tenho 50 gramas de manteiga e joga. Não. Pego um pouco, passo na massa e vou, olha, furando aqui e vou dobrando. Porque, gente, quando eu adiciono tudo de uma vez, eu corro o risco da massa não conseguir absorver com potência. Então, com a total eficiência de absorção. Então, eu tenho que colocar, absorve, aí eu coloco de novo. Verifica a fermentação lá, por favor. Já tem uma massa fermentada ali para vocês verem como ela fica. E assim, esse pão, ele não demora muito a fermentar, viu, gente? Por quê? Porque tem o doce de leite, tem um açúcar já de extrema qualidade. Gente, o meu pão já fermentou, ele estava dentro da geladeira. Estava dentro da geladeira. E aí, a minha assistente foi pegar o pão. Ele já está bem fermentado. Eu vou mostrar para vocês como ele já tá. Olha como ele já tá bonitão. Eu não vou conseguir esperar muito para ele assar, senão eu vou perder essa massa, viu? Eu vou logo mostrar para eles como fica fermentado. Olha, deixa eu pegar aqui para eles. Olha, gente, muito lindão, né? Agora eu vou pincelar aqui uma gema com 2 colheres mais ou menos de água, dissolvo bem. Como eu sou paraense,
né? E aí eu tenho aquelas coisas do piché, do pitiu, eu coloco uma raspinha de cumaru. A minha massa, ela tem uma cor de caramelo, tá? Essa massa tem a cor de caramelo. Olha, viram que eu tô colocando de pouco em pouco? Agora eu vou colocar o resto da manteiga. Gente, eu tenho uma coisa comigo. Um pão feito com qualidade, ele não fica na prateleira. Ele vende todo. E pão, ele é um produto que você faz sem grandes custos. Então, olha, quando eu for fazer o pão e o macapá, coloca na geladeira também para fermentar, viu? Gente, por que eu coloco na geladeira? Não é só porque eu quero aguentar a fermentação para mostrar para vocês. É também porque a fermentação fica mais lenta e o pão fica mais saboroso. Pão que fermenta muito rápido, ele tende a ficar um pão com gosto de fermento. E aí fica aquele gosto, parece que de sabão. É horrível. Fez teu pão, coloca tudo na forminha, bota na geladeira meia hora, deixa ele fermentar lá, depois tira e deixa ele terminar de fermentar. Olha, a sova, sempre com isso aqui da mão. Quando estiver no final, aí a gente usa mais a... Aqui eu uso quando eu quero inserir o ingrediente para ele ficar mais... para ele penetrar. Aí depois eu vou e completo a sova com a palma da... com o punho, né? Com essa parte aqui. Aqui a pessoa que está me ajudando, eu sempre falo, eu falo para ela o seguinte: quando você está fazendo pão, te bate aquele desespero, né? Da massa pegajosa, eu vou colocar mais trigo, a massa tem que ficar firmezinha, não te desespera. Continua sovando, que à medida que o glúten vai desenvolvendo, a massa vai criando o corpo, ela desenvolve. Gente, eu vou deixar esse daqui descansando só um pouquinho, já tá sovada, vou deixar descansando, e eu vou colocar um para assar. Olha aqui, a criança. E ele tá firmezinho, viu? Eu vou pincelar agora umas raspinhas de cumaru. Vou dar uma pincelada, porque eu quero ele bem douradinho. Ó, delicadamente a gente vai colocando. Eu vou colocar para assar, que eu acredito que vai dar tempo de eu mostrar ele para vocês. Esse aqui, eu tenho outro já assado, mas eu queria mostrar esse. Bora ver se vai dar tempo. O meu forno é um forno convencional. A gente vai assar com uma temperatura... Meu forno é um forno comum, tá? 190 graus por mais ou menos 30 minutos. Eu vou tentar fazer com que... deixar em 190, mas o ideal é 180. Se o seu forno... André, o meu forno é um forno que ele não é tão potente, então deixa os 200, tá? Os 200 graus. Porque, gente, se eu colocar uma temperatura um pouco mais baixa, 170 graus, esse pão vai desabar. Por quê? Quando eu coloco logo uma temperatura mais elevada, tipo 200 graus, eu provoco logo a eliminação dos micro-organismos, né, a morte desses micro-organismos. Então, eu não vou ter aquele boom tão intenso aqui. E eu crio logo a desnaturação das proteínas, e elas também não vão mais... O glúten não vai mais crescer tanto. Então, o ideal, quando uma massa cresce muito rápido, é tu colocar logo uma temperatura bem elevada, que vai ser meu caso aqui. Vou ver se eu coloco 200 graus, que eu queria mostrar para vocês esse pão assado. Pré-aquece o forno, coloca lá a massa para assar. Vamos voltar aqui para nossa massa. Gente, está muito macia. Mas como o Belém está muito quente, também não vou insistir muito na sova, tá? Porque como está muito quente, a fermentação vai começar logo. Eu vou colocar a massa nas forminhas. Gente, as receitas, todas, às vezes, quando eu pego uma receita, às vezes eu encontro na internet uma receita assim, interessante, tudo, mas eu transformo tudo para gramas, né? Eu não trabalho muito com colher. Uma ou outra receita que eu trabalho assim. Eu prefiro trabalhar com balança. Primeiro, porque me dá um produto mais uniforme. Segundo, porque me possibilita controlar o meu gasto com uma receita. Porque se eu não tenho esse controle do que eu estou gastando, eu não vou saber dar preço à minha massa, ao meu pão, né? Então, é importante isso da gente trabalhar com uma balança. Tem balança aí que custa R$35, encontra com facilidade em algumas lojas. Eu vou pesar 400 gramas. Essas forminhas aqui, teve uma época da minha vida que eu trabalhei vendendo pães. Eu estava
estava desempregada, e aí como eu sabia fazer pão, era o que eu gostava e sabia fazer, eu resolvi fazer pão e vender. Essa daqui é uma das forminhas que eu usava para fazer meus pães, né? E me acompanho ainda, adoro, porque dá para fazer umas unidades bem legais e que as pessoas compram com mais facilidade, às vezes o pão muito grande, às vezes quer só provar, enfim. Gente, a minha massa ela já está quase fermentando. Como eu sei, 400 gramas, ela fica aqui, ó, mais ou menos no fundo da... Vocês vão ver. A mesma quantidade de massa eu coloquei naquele que vocês viram como ele estava um boom, né? Eu untei apenas com manteiga. Mas vocês podem untar com óleo também. Com óleo fica um resultado ainda mais, até melhor. Um resultado até mais positivo, porque o óleo, o ponto de fusão desse óleo, ele é maior do que o da manteiga. O ponto de fumaça, enfim. Então, ele tende a queimar menos rápido do que a manteiga. Esse pão, ele tá mais ou menos umas 2 horas fermentando na geladeira. Por que eu coloquei na geladeira? Porque aqui em Belém tá um caldeirão de quente. Tá muito quente, muito quente. Ele tava na geladeira. Eu tô falando que nem a geladeira tá aguentando a quentura de Belém, que o bicho cresceu, né? E aí, depois que a gente fez a mistura com os ingredientes, eu não fiz autólise, quem sabe até a próxima aula, né, eu vá trabalhar algum pão com autólise para mostrar para as pessoas que querem aprender um pouco mais também por esse processo. Eu fiz método direto, misturei todos os ingredientes, sovei, coloquei para fermentar dentro da geladeira, porque eu coloquei para fermentar dentro da geladeira por 2 fatores, gente. Primeiro, porque está muito quente hoje. Segundo, porque eu queria uma fermentação mais lenta. Eu coloquei doce de leite, eu quero sentir o gosto do doce de leite. E aí, se você colocar ele fora da geladeira para fermentar, ele vai fermentar muito rápido. Aí o gosto do fermento vai sobressair o gosto do doce de leite. Então, quando tu coloca na geladeira, a fermentação vai ser lenta, ela vai ser branda, e aí o doce de leite ele vai ficar assim muito mais característico na massa. Então é mais interessante trabalhar essa fermentação mais lenta. Não te preocupa, coloca lá na geladeira e pode deixar que com certeza a fermentação vai acontecer. Nós colocamos 10 gramas de fermento, sendo que 5 eu trabalhei em um pré-fermento e 5 eu coloquei diretamente na farinha. Depois da fermentação, fermentou por 2 horas na geladeira, eu trouxe, mostrei para vocês, né, o bicho como já tinha crescido, né, pincelei com gema e água, a quantidade de gema, mais ou menos a quantidade de... Pincelei com a gema, porque eu quero uma cor, como é de leite, como é um pão de doce de leite, ele tem que ter uma cor bem caramelo, tá? Depois eu vou passar uma caldazinha de doce de leite com coco. Então, esse era o pão, esse era o processo, método direto. A gente colocou o doce de leite, mas você pode colocar o doce de caju. Ah, eu quero fazer um pão de caju, coloca o doce de caju. Coloca Nutella, tem gente que ama Nutella, né? Eu não sou muito amante de Nutella, mas uma pessoa que ama Nutella disse, olha, eu posso colocar Nutella? Pode, pão de Nutella. Em vez de tu colocar o doce de leite, coloca Nutella. Na região onde a gente mora, sempre tem um doce diferente. Então, você pode inserir esse doce na massa. Às vezes eu vejo pão, o pão de cupuaçu, por exemplo. Aí é aquele pão pincelado só de cupuaçu. Né? Esse é na massa. Eu vou mostrar para vocês como ficou os outros. Eu não quis fazer eles tão bonitinhos, eu queria que ficasse lembrando o doce de leite. Então, eu fiz só umas bolinhas sem buscar a perfeição. Todos esses pães que eu faço aqui com vocês, todos esses pães, a área de panificação é sempre fermento biológico. Sempre fermento biológico, que é o fermento que tem as leveduras que vão ajudar na fermentação que ocorre fora do forno. E aí, o fermento químico, a fermentação ocorre dentro do forno no momento do assamento, tá? Então, é o fermento biológico. Então, eu queria mostrar assim, eu coloquei buscando o quê? Que ele ficasse lembrando o doce de leite. Eu vou preparar uma calda, a água tá um pouco morninha. Gente, nas minhas receitas, dificilmente vocês... Na verdade, eu não vou usar, porque aqui a minha região não permite eu usar água morna. Eu sempre uso água gelada, porque aqui é tão quente que se eu usar água morna, a minha massa vai fermentar na minha mão, tá? Na verdade, é porque, assim, eu usei o doce de leite e aí disponibiliza mais açúcar, né? Olha, gente, eu fiz de doce de leite, por quê? Eu fiz de doce de leite porque é um dos meus preferidos, é o doce de leite.
E tudo que é de búfala, eu também amo. Sou fã dos produtos de búfala. E aí eu falei, Eras, eu comi um biscoitinho esses dias, que um amigo foi em Recife e trouxe um docinho, era um biscoitinho de doce de leite. Aí eu comi aquilo, tem mais isso, né? Quando a gente começa a trabalhar na gastronomia, tudo que a gente come, a gente já fica pensando o que tem ali, o que não tem, o que a gente poderia mudar, e fica com esse olhar crítico. E aí quando ele me deu, eu falei, nossa, é de doce de leite. E eu tinha sonhado fazendo um pão de doce de leite. Quando ele me deu aquele biscoitinho, eu tive a certeza que eu tinha que fazer um pão com doce de leite. Foi por isso que eu decidi fazer esse pão. Parece loucura, né? Mas eu sonhei fazendo esse pão. Acho que é porque eu faço tanto pão que até no meu sonho eu tô sovando massa. Ai, o coquinho aqui. Aquele doce de leite com coco. Isso aqui é para lembrar, o doce de leite. Ó, você poderia colocar o coco na massa também, viu? Esse aqui é o nosso pãozinho de doce de leite com a calda de doce de leite. Com tudo de doce de leite. Essa é a produção de hoje do nosso pãozinho, né, de doce de leite. E aí eu lanço o desafio para vocês fazerem com outros doces. Gente, ele cresceu demais, gente. Olha, olha, olha. Mas olha como ele fica lindo, né? Fica lindão, muito lindão. Ficou igual um cogumelo, ó. O aroma tá maravilhoso. Esse daqui, eu acho que eu não vou nem passar calda, eu vou deixar ele assim por enquanto, deixar esfriar um pouquinho para poder passar calda. Sempre deixa passar calda no momento que ele esfriar, tá, gente? Mas e aí, gostaram? Tá, eu vou cortar um que já tá frio. Quando tá muito quente, gente, o pão, não é bom cortar quando ele tá muito quente, porque aí deforma os alvéolos. Aí fica todo emborrachado. Então eu prefiro esfriar um pouquinho para depois cortar. Mas todo mundo gosta de pão quentinho, né? Eu fiz um outro, olha. Olha os alvéolos, como ele tá fofinho, ó. Ficou bem fofinho. E esse daqui eu acredito que ele ainda vai ficar bem mais. Gente, muito obrigada pelo carinho, tá? Obrigada pela atenção de vocês.